Olá! Se você chegou até esse vídeo, é porque provavelmente você ou alguma pessoa próxima já teve experiências com despertares noturnos, certo? Acordar durante a noite é algo bastante comum e pode ter inúmeras causas, desde problemas físicos e emocionais até efeitos provocados por hábitos, alimentação, coisas que aconteceram durante o dia, enfim. Mas e quando esse despertar ocorre com muita frequência? Sempre no mesmo horário, às 3 da madrugada. Não é possível ser apenas coincidência, concorda? No vídeo de hoje, vamos analisar os principais motivos alencados pela ciência, crenças populares e religiões que tentam explicar e aconselhar aqueles que sofrem de um mal ou são agraciados por uma grande oportunidade. Ficou curioso, não é? Então fique com a gente e vamos juntos aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Todos nós sabemos que ter uma boa noite de descanso é algo essencial, não é? Durante o sono, nosso corpo não só descansa, mas aproveita para trabalhar em funções importantes que não podem ser feitas durante o dia, como eliminar toxinas, regular hormônios, organizar memórias, restaurar os músculos, ou seja, nossa consciência pode estar em repouso, mas todo o resto está a pleno vapor para nos preparar para os próximos desafios do dia seguinte. No entanto, existem muitos fatores, muitos mesmo, que podem influenciar na rotina do nosso sono. Entre as coisas mais comuns, atualmente, estão o tempo que gastamos em frente às telas, incluindo celular, computador, televisão e etc. Os hábitos alimentares, o aumento de consumo de comidas industrializadas em detrimento dos alimentos naturais, a jornada de trabalho, prática de exercício físico, além, é claro, das condições físicas e emocionais. A insônia, depressão e ansiedade estão entre as maiores causadoras de distúrbios do sono e, infelizmente, são bastante comuns hoje em dia. Elas podem ser a causa ou mesmo a consequência de noites mal dormidas. Por isso, é essencial buscar ajuda médica caso você perceba alguma alteração persistente que impeça que você tenha um sono de qualidade. Porém, existem casos em que é difícil de acreditar que os despertares noturnos sejam motivados por estas causas mais comuns que acabamos de citar. Por vezes, eles têm curtos períodos de duração. Podem ir e vir com certa frequência, ou somem e depois voltam sem explicação. Mas uma coisa bastante curiosa e incomum: acontecem sempre no mesmo horário, especificamente às 3 horas da madrugada. Esse mistério chama a atenção logo de cara, porque os fenômenos físicos e naturais não são tão lógicos e precisos. Caso exista algo que esteja atrapalhando o nosso sono, provavelmente irá se manifestar no cansaço matinal, na demora para adormecer, no fato de acordar uma ou várias vezes durante a noite, tudo mais ou menos aleatório, indicando que algo está errado, mas se manifestando de várias formas. Assim, o fato de despertar sempre em um horário específico é um sinal de que talvez a causa inerente não seja assim tão aleatória. Talvez exista algo por trás disso, algo que possa nos controlar ou pelo menos nos influenciar. Algumas perspectivas dirão que isso é um mau sinal, mas outras consideram que pode ser uma bênção, uma oportunidade de se aproximar de Deus. Vamos entender isso melhor. Existe uma crença popular de que o horário das 3 horas da madrugada é a hora do diabo, momento em que o maligno tem maior poder sobre a terra e as pessoas, podendo nos tentar e espalhar o mal com mais facilidade. Já ouviu falar sobre isso? Então, não podemos comprovar tal afirmação, é claro.
pois trata-se de um fenômeno místico espiritual, mas muitas pessoas fazem relação com o aumento do número de acidentes, roubos, tragédias, além da angústia que pode acometer aqueles que estão acordados ou foram despertados a essa hora. E isso não é algo exclusivo da nossa cultura. Há vários filmes de suspense e terror que usam dessa máxima em suas narrativas. Obras produzidas nos Estados Unidos e em outros países relatam claramente ou deixam à mostra em relógios que aparecem nas cenas que o pico das possessões e manifestações malignas coincide sempre com esse horário das 3 horas da madrugada. Mas de onde vem essa ideia, hein? Não se sabe ao certo, mas o mais provável é que seja fruto das tradições religiosas antigas, sobretudo aquelas ligadas ao cristianismo. Isso porque a Bíblia nos diz que Jesus padeceu na cruz às 3 horas da tarde, consumando o seu sacrifício para nos libertar, redimindo nossos pecados. Então, passou a se dizer que Satanás usa o período das 3 horas da madrugada para nos tentar e condenar, quase como uma forma de zombar de Deus. Não há nada nas Sagradas Escrituras que confirme isso. Contudo, existem passagens que descrevem o sofrimento de Cristo, que se entregou por nós para nos salvar. O fato é narrado pelos 4 evangelistas, mas vamos conferir a perspectiva de Marcos, uma das mais poéticas. Nos versículos 33 e 34 do capítulo 15, ele diz o seguinte: ao chegar o meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Avançando um pouco mais, entre os versículos 37 e 39 está escrito: então Jesus lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, em 2 partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo Filho de Deus. Esse trecho, para além de nos confirmar que Jesus consumou seu sacrifício às 3 da tarde, nos aponta aquilo que é mais importante, que muitas vezes é esquecido. Ele é, de fato, Filho de Deus. Não apenas filho, descendente, como estamos acostumados em nossa humanidade, mas consubstancial ao Pai, isto é, Jesus também é Deus. Estamos enfatizando isso para salientar que, ao menos segundo a perspectiva cristã, não faz sentido pensar que Satanás usaria o período da madrugada para zombar de Cristo, caçoando assim também do próprio Criador. Nesta visão, Deus e Satanás não podem ser opostos, inimigos de igual para igual. Como já falamos em outros vídeos aqui do canal, o demônio foi um anjo que se rebelou contra o Criador, portanto, também é uma criatura. Logo, seu poder não pode nem deve ser comparado ao divino. Assim, tudo que Satanás faz, por mais maligno que pareça aos nossos olhos, precisa de permissão de Deus e, segundo seus planos, servirá para a glorificação do seu reino. Interessante pensar por este lado, não é? Com isso, não estamos dizendo que não possam existir provações, livramentos ou batalhas espirituais às 3 da madrugada. Tudo isso pode acontecer neste horário, como em qualquer outro. Só estamos apontando que estas e todas as outras coisas somente acontecem com a permissão divina. Por isso é muito raso pensar que Satanás está apenas zombando do sacrifício de nosso Salvador. Mas se é Deus que nos acorda diretamente, ou permitindo que algo o faça, quais seriam as razões para isso? Bom,
Motivos é o que não falta, não é? E provavelmente a maior parte deles está reservada aos desígnios e ao conhecimento do Criador. Porém, talvez nós possamos fazer algumas interferências. No Salmo 119, versículos 147 e 148, está escrito: antecipo a aurora e imploro, esperando pelas tuas palavras. Meus olhos antecipam as vigílias para meditar a tua promessa. Os salmos são cantos, louvores dirigidos a Deus. Eles foram escritos durante muitos anos da história do povo de Israel. E além de serem cultos de adoração, são uma expressão da tradição e da relação do Criador com o seu povo. Assim, podemos concluir que, conforme está escrito, este período noturno pode ser historicamente e tradicionalmente dedicado para estreitar os laços com Deus e melhorar nossa conexão, nossa intimidade com o divino. Neste sentido, podemos considerar essa hora da madrugada como uma espécie de retiro, não em relação ao espaço, pois dificilmente iremos nos deslocar, nos afastar de onde estamos, mas em relação ao tempo, dedicando o momento para estar inteiramente diante de Deus, em meditação e oração. Isso é recorrente nas Sagradas Escrituras, podendo ser observado no comportamento do povo, dos profetas e até mesmo de Jesus. Um retiro, como até hoje acontece, é o momento de eliminar as distrações, se isolando para melhorar o contato com o divino. Assim, como comentamos, é possível aumentar a intimidade, nos aproximar de Deus, além de ser uma oportunidade de meditação para refletir sobre aspectos da vida, especialmente diante de escolhas importantes. No livro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Nesta passagem, podemos observar que até mesmo Jesus, diante de uma decisão importante, se retira para estar com Deus. E qual o período escolhido por ele? À noite. Com isso, podemos acreditar que ser despertado durante a madrugada pode ser um convite de Deus à oração, um chamado para estar com Ele, para adorá-lo. Na próxima vez que acontecer com você, aproveite a oportunidade para meditar e refletir sobre sua vida, sobre sua caminhada de fé, se existe algo que você queira ou precise mudar, ou se há uma escolha importante a ser feita. Se este for o seu caso, abrace como uma oportunidade e aproveite. Mas há outro aspecto que podemos analisar. Segundo a doutrina cristã, todos somos chamados a ser intercessores, pois o Espírito de Deus habita em nós e pode sempre ser chamado a rezar por nossos familiares, nossos amigos, nossa comunidade, nosso trabalho ou mesmo por aqueles que nem conhecemos, o que demonstra um sinal de altruísmo e caridade, virtudes que foram pregadas por Cristo. Talvez essa oportunidade da qual estamos falando vá além de simplesmente rezar pelos outros, mas pode ser parte de algo maior, de uma batalha entre o bem e o mal, em que nós também somos chamados a lutar. Paulo nos adverte em sua carta aos Efésios, do capítulo 6, versículos 11 e 12. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes.
Não estamos nos contradizendo e afirmando que o reino de Deus corre perigo por conta das ciladas do demônio. Essa batalha já foi vencida por Jesus na cruz, que derrotou o mal para todo sempre. Mesmo assim, até a sua segunda vinda gloriosa e o dia do juízo final, devemos permanecer atentos, vigilantes, intercedendo nessa batalha espiritual para que os espíritos malignos não desvirtuem as almas, não nos corrompa com o pecado. Deus nos fez livres, inclusive para nos afastarmos dele, caso essa seja a nossa vontade. Por isso, não é uma questão de vencer ou não, mas de não perder as almas e levá-las, quantas forem possíveis, para a salvação. Assim, ser despertado às 3 horas da madrugada pode ser um chamado para interceder contra algum mal que pode estar tentando se apoderar de você ou de alguém próximo. Nossa melhor arma é a oração. Por isso, rezar nestes momentos poderá levar cura, livramento e libertação àqueles que precisam. Ainda há outro aspecto que está diretamente vinculado a isto, mas que é compartilhado especialmente pela perspectiva católica. Em 1935, a irmã polonesa Faustina Kowalska, hoje conhecida como Santa Faustina, teve uma revelação do próprio Cristo, que instituiu esse horário de 3 horas como uma oportunidade de se conectar diretamente a Ele, implorando e rogando por sua misericórdia. A consagrada escreveu em seu diário as orientações de Jesus. Vamos conferir um trecho? Lembro-te, minha filha, de que todas as vezes que ouvires o bater do relógio, às 3 horas da tarde, deves mergulhar toda na minha misericórdia, adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, e especialmente dos pobres pecadores, porque, nesse momento, ela foi largamente aberta para toda a alma. Nessa hora, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para todo mundo. A misericórdia venceu a justiça. Aqui, assim como na passagem bíblica, é pontuado que Cristo padeceu às 3 horas da tarde. Portanto, este é um horário emblemático que marcou para sempre uma conexão entre o mundo material e o espiritual. Apesar de ter ocorrido no período diurno, como nosso tempo é cíclico, a hora também foi estendida para a parte da noite, sendo repetida 2 vezes por dia. Segundo a tradição do catolicismo, neste momento Jesus deixou para Santa Faustina o terço da misericórdia, uma variação do rosário devocionário entregue aos homens pela Virgem Maria. Aqui ele possui orações específicas para orar e meditar a respeito da misericórdia divina, e é bastante usado por aqueles que processam essa fé. Contudo, apesar dessas especificidades de algumas doutrinas, o horário das 3 horas é especial e compartilhado entre muitas religiões, não apenas aquelas que possuem raízes cristãs. O budismo também aponta um marco para a conexão com a força superior e até mesmo a medicina chinesa, que não necessariamente se vincula a uma crença. Relaciona os despertares noturnos com fluxos de energia corporal, apontando que, a depender do horário, alguma região do nosso corpo pode estar pedindo atenção. Mas caso você tenha um ponto de vista cético, científico, também existem respostas. Segundo Greg Murray, diretor do Centro de Saúde Mental de uma universidade da Austrália, esse fenômeno de acordar múltiplas vezes às 3 horas da madrugada pode ser observado em 1 a cada 3 pessoas. Seus estudos apontaram que pode haver 3 principais causas para isso.
Este é o horário em que a temperatura corporal volta a subir, o que pode causar desconforto. O estado de sonolência pode diminuir, pois a secreção de melatonina atinge o pico e começa a decair. Os níveis de cortisol, hormônio de estresse, começam a subir. Tudo isso está ligado à regulação corporal para acordar, já que o amanhecer se aproxima. E para você, o que isso significa? São apenas nossas manifestações fisiológicas ou realmente um convite, um chamado de Deus para se aproximar de nós? Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.